Versículo 1 de Atos diz assim. Aí é o autor do livro de Atos, que era Lucas, está dizendo: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, que era para quem ele escreveu, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o primeiro livro foi o Evangelho de Lucas mesmo. Aí ele está escrevendo um outro livro. Até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando, ensinando, pregando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Amém? Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã para bendizer o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor, e para receber de Ti também a Tua palavra, a Tua direção, a Tua instrução. Então, Senhor, que não seja eu a falar, mas como diz a Tua palavra, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Então que o Senhor mesmo fale conosco, nos ensine e ministre essa palavra aos nossos corações, para que ela possa produzir frutos e frutos de bênção nas nossas vidas. Que caia por terra todo e qualquer ladrão da palavra, que ele saia deste lugar. Tudo aquilo que tenta nos atrapalhar de receber a Tua palavra, que caia por terra, Deus, e saia deste lugar. Acalma nossos corações, dá paz à nossa mente, Senhor, para que possamos reter tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós vemos aqui, queridos, o evangelista, o autor Lucas, transmitindo para essa pessoa, Teófilo, aquilo que ele tinha tido de experiência. Uma experiência que ele teve não só pessoal, porque ele não foi discípulo de Jesus, mas também daquilo que ele aprendeu ao pesquisar sobre Jesus. Então tudo aquilo que ele escreveu, tanto no Evangelho de Lucas quanto de Atos, o livro de Atos, foi muito por base de pesquisas que ele fez acerca da história de Jesus. E lembrando que nesse período em que ele escreveu, muitos dos discípulos ainda estavam vivos. Então ele conversou com as pessoas que tinham andado com Jesus, ele conversou com as pessoas que tinham experimentado do milagre nas suas próprias vidas. Então foi algo que ele foi instruído, usado por Deus para trazer um testemunho aos nossos corações. E ele faz questão de, ao testemunhar acerca de Jesus, ele falar algo sobre a vida e o ministério de Jesus. E uma das coisas que mais ocuparam Jesus, você leu aí junto comigo, foi que ele começou, versículo 1, ele relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. E eu queria já trazer isso para nós hoje. O Evangelho, ele é uma bênção. Amém? Amém? O Evangelho, ele é maravilhoso. Amém? Mas o Evangelho não é só algo filosófico. O Evangelho não é só algo para acrescentar conhecimento e cultura para nós. Jesus, ele não só pregou o Evangelho, mas ele fazia. Eu queria trazer isso para nós hoje. Nós servimos a um Deus que faz milagres hoje. Nós servimos um Deus que trabalha hoje. Nós servimos a um Deus que anda conosco e tem andado conosco há 27 anos. Amém, amém, meu irmão? Então aqui nós já vemos uma separação entre Deus, que é Jesus, o Deus verdadeiro, e nós vemos uma diferença entre aqueles que não são deuses, que diz lá o Salmo 115. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pernas, mas não andam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Nós estamos aqui falando de um Deus que ele é vivo, que ele é real, e ele ainda trabalha, ele ainda faz, ele ainda opera maravilhas. E se ele já fez algo na sua vida, você pode aplaudir a ele e glorificar a ele pelas obras maravilhosas que ele tem feito na sua vida. Então Jesus é um Deus que faz.
E continua fazendo e vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então o autor aqui, Lucas, no caso, faz questão de frisar, ao testemunhar acerca de Jesus, que Ele era diferente de todos os outros. Porque todos os outros que surgiram tinham um discurso muito bom, mas não faziam. O único que andou sobre as águas até hoje ainda foi Jesus. E só Pedro andou ao lado dele porque ele que trouxe Pedro, senão também não andaria. O único que venceu a morte, ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, mas ele está vivo hoje. E ele vive e reina para sempre. A morte nunca mais irá tocá-lo, porque ele é um Deus não só que tem filosofia, não só que tem palavra, mas ele é um Deus que faz, ele fala e ele cumpre, ele fala e ele opera. Amém, meu irmão? Nós vivemos hoje dentro de uma realidade, uma cultura, em que tivemos muitos pensadores. Se você olhar nas redes sociais, você vai ver lá diversos conselhos, alguns até bons. Aí você vai ver lá, por exemplo, Confúcio, um chinês, um homem que tinha uma grande sabedoria. Nós vemos o próprio Buda, que tinha alguns ensinamentos que eram até bons. Hoje a nossa sociedade ela é influenciada muito pelos gregos. E aí você vê lá os filósofos, Platão, Sócrates, tantos outros, escolas de Pitágoras, por exemplo, homens que influenciaram o pensamento. Mas aqui o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele faz questão de dizer que Jesus, ele fazia. Aqueles homens, esses homens que citei, eles tinham um conhecimento, eles tinham uma filosofia, eles tinham até uma ideia muito boa, mas o único que fez milagres, o único que fez maravilhas, o único que criou os céus e a terra, que criou o ser humano, o único que veio, que encarnou, e a encarnação de Jesus já é um milagre por si só, porque ele era 100% Deus e 100% homem, e andou por essa terra fazendo milagres e maravilhas, triunfando sobre a morte, triunfando sobre o mundo, triunfando sobre todo o império das trevas. Ele venceu a todos eles, por mim e por você, porque ele é um Deus que opera, ele ainda faz, ele ainda restaura o ser humano, ele ainda liberta os cativos, ele ainda perdoa pecados, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é aquele que faz maravilhas e as faz ainda hoje. Você pode dizer um amém mais uma vez? Aleluia! Então, eu e você estamos na casa de Deus. Talvez estejamos aqui com diversas necessidades, diferentes necessidades. Mas eu quero te encorajar a falar para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ele, o seu Deus está vivo. Jesus está vivo. E diga para ele, ele ainda faz. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz maravilhas. Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda cura os enfermos. Ele ainda restaura a família. Eu creio, Deus. Amém, meu irmão? Eu estava aqui no louvor, já quando a Lima veio me lembrar algo. Eu não sabia dessa informação que ela falou, que ela viu uma reportagem de que o Evangelho é a religião que mais está crescendo aí, você falou? No mundo. Eu não tive acesso a esse dado, mas foi divulgado agora, está sendo divulgado agora os dados do censo do IBGE de 2022. E estava mostrando lá o crescimento do Evangelho no Brasil, aí especificamente no Brasil. Então o Evangelho foi a religião que mais cresceu na nação brasileira. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho, pastor Pablo falando aqui do nosso trabalho de pregar o Evangelho. Aleluia. Eu estou te trazendo um dado do Evangelho crescendo. Será que não merece, não vale um glória a Deus aí não? Você pode dizer um aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, que o Evangelho está alcançando vidas, transformando a nossa nação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque Deus, Jesus, é um Deus que faz. Ele está presente no meio do seu povo. Ele está atuando no meio do seu povo, levando e fazendo o seu nome conhecido nas nações. Então diga amém por isso. Nós somos participantes disso, porque estamos aqui também levando o Evangelho para outras pessoas. Mas uma coisa deixa eu correr, porque eu quero falar sobre ensino.
Jesus, ele fez muitas coisas e continua fazendo, mas uma das coisas que ele mais se dedicou foi a ensinar. Nós falamos muito sobre os milagres de Jesus, e é importante falar sobre eles. Nós falamos muito sobre as pregações de Jesus, mas é importante falar sobre eles. Mas nós não podemos omitir o trabalho do Senhor em ensinar o Evangelho, em ensinar acerca do reino de Deus, em ensinar os mistérios de Deus para aqueles que estavam ao seu lado, para aqueles a quem ele tinha acesso. E é interessante a gente observar que Jesus, ele fez isso de forma indiscriminada. Jesus, ele ensinava os camponeses. Mas ele também, numa certa noite, no João capítulo 3, um mestre da lei foi procurar Jesus, Nicodemos, e ele saudou Jesus, né? Nicodemos falou com Jesus de forma reverente, de forma respeitosa, falou: mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não for de Deus. E ali Jesus, ele ensina um mestre sobre as coisas do reino de Deus. Ele ensina um mestre que achava que sabia sobre as coisas que ele não conhecia. Então Jesus, ele ensina a mim, ele ensina a você. E não importa em qual classe social você esteja, não importa qual nível cultural você esteja, você pode ser um doutor aqui sentado nessa cadeira, mas você pode ser até um semi-analfabeto. Jesus tem coisas para ensinar a você, e ele tem coisas para levar você a compreender coisas acerca dele, e que vai levar você a ser uma bênção aonde quer que você esteja. Ele investe em mim, ele investe em você. Isso é tão maravilhoso que no caso dos discípulos de Jesus, a sua grande maioria eram pessoas de pouca cultura. Não todos, mas a grande maioria de pouca cultura. Por exemplo, Mateus, ele era publicano, então ele tinha uma cultura elevada. Mas Pedro, Tiago, João já não tinham tanta cultura assim. Ih, morreu. Ressuscitou? Aleluia. Milagre mais rápido da história. Eles não tinham tanta cultura assim. E morreu E morreu também? Agora o azul vai. Glória a Deus. Só desligar aqui para não atrapalhar depois. Eles não tinham tanta cultura assim. E quando eles foram colocados diante dos doutores da lei, diante dos sacerdotes, para serem julgados, os sacerdotes e doutores da lei falaram assim: certamente eles estiveram com Jesus. Sabia que a sabedoria que eles estavam expondo ali não era uma sabedoria natural. Era uma sabedoria sobrenatural. Porque eles são pescadores, eles estão falando de coisas que eles não entendem, que eles não tiveram acesso. Então você já parou para pensar como a sabedoria de Deus pode te levar diante dos grandes e fazer você ensinar coisas acerca do reino de Deus que os doutores, que os filósofos aí não conseguem entender? Então Jesus, ele gastou muito tempo para ensinar. E falando sobre ensino, eu queria trazer para nós coisas que eu aprendi, querido, na igreja Nova Vida, especialmente na igreja do Catete. Eu aprendi que Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, querido. E todas as vezes que eu sou confrontado com algumas coisas da minha vida, eu sempre lembro: não, Deus, ele é bom. Ele não quer o mal para mim. Ele não quer me destruir. Ele não está com raiva de mim, não. Porque Deus, ele é bom. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então, quando nós enfrentamos momentos difíceis, quando nós enfrentamos dificuldades, problemas, aflições, não fique pensando que Deus está com raiva de você ou que quer o pior, não. Lembre-se, Deus, ele é bom e ele quer o melhor para mim. Então que essa verdade fique gravada em nossos corações. Quando eu vou falar algo para alguém, eu preciso me lembrar que Deus é bom também. A mesma misericórdia que é dada a mim, eu preciso ser um instrumento de Deus para estender a misericórdia para os outros também. Hoje se olha tanto para um Deus como se fosse Deus mau, como se fosse um Deus perverso, como se fosse um Deus que quisesse destruir o mundo inteiro. Você vê aí cada calamidade que acontece, todos dizem: não, é a fúria de Deus contra a humanidade. Tudo só olhando para o lado de justiça de Deus.
Mas cadê o lado da bondade de Deus? Cadê o lado da misericórdia de Deus? Porque se Deus não fosse misericordioso, era para ter uma catástrofe e matar todo mundo. Se eu e você estamos vivos hoje, é porque Deus ele é justo, é verdade, mas é porque Ele também tem sido bom, é porque Ele também tem estendido a sua misericórdia, a sua bondade, é porque Ele também tem sido longânimo conosco. E isso eu aprendi na igreja de Nova Vida do Catete. Deus ele é bom, querido. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus tem um propósito com a minha vida e com a sua vida. E essa é uma das questões que a gente, por tanto ouvir aqui no Catete, a gente meio que despreza. O pastor vai falar mais uma vez de propósito, vai falar mais uma vez disso. Mas se você for olhar a história humana, esse é um dos grandes conflitos da humanidade. Esse é um dos grandes conflitos que moveram a filosofia e move ainda hoje ao longo dos anos. Se você for olhar lá para os filósofos, os grandes filósofos da Grécia, qual era o conflito deles? Quem eu sou? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Essas são as questões da filosofia. Mas aqui na igreja do Catete, através do Evangelho, eu aprendi quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou escolhido por Deus, eu sou alguém que fui chamado por Deus para uma grande obra. Eu sou alguém também que tem um propósito, ou seja, a minha vida, eu não estou aqui a passeio, não. Eu não estou aqui vivendo a vida perdido, não. Eu não estou aqui vivendo a vida à toa, não. Deus tem um objetivo com a minha vida nessa terra. Eu não estou aqui a passeio, mas há um propósito de Deus com a minha vida e com a sua vida também. Ah, pastor, eu não sei o que é na minha vida. Uma coisa eu sei que você foi chamado a fazer: pregar o Evangelho, como o pastor Pablo me antecedeu aqui e falou. Uma outra coisa eu sei que você foi chamado a fazer: exaltar, bendizer e glorificar o Senhor. Se você está aqui nessa manhã, você está cumprindo as duas coisas. Você está pregando e você também está louvando, adorando, bendizendo ao Senhor, cumprindo o teu propósito de servir ao Senhor e fazer isso com alegria. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Esse é o teu propósito, meu irmão. Dentro desse propósito aí pode ter ramificações. Nós fomos chamados para servir a Deus. Fomos chamados para nos relacionarmos com Deus. Fomos chamados para adorar e bendizer o nome dEle, fazer o nome dEle conhecido. Amém, meu irmão? Amém. E uma terceira coisa que eu falei, eu vou falar. Nós sabemos para onde vamos. Para muitos, a morte é o fim. Muitas pessoas hoje pensam que morreu, acabou. Muitas pessoas hoje têm um entendimento errado acerca da morte. E eu não vou entrar aqui em todos eles porque eu não tenho tempo. Mas nós sabemos para onde nós vamos. Eu sei que essa terra é só uma passagem. Então preciso entender que meu lugar não é aqui. Tem muitas pessoas que estão apegadas a esse mundo porque elas estão se esquecendo que o nosso lugar não é aqui. Desfrute do mundo, enquanto quando eu falo mundo, eu falo das coisas que o mundo pode oferecer, não é do sistema mundano não, mas desfrute das coisas que esse mundo pode oferecer. Eu quero estar vivo, eu quero ser uma bênção, mas eu tenho a convicção que eu não vou ficar aqui para sempre. Uma hora tudo isso vai passar e está bem perto do ressoar da trombeta e Jesus vir chamar aqueles que são dele. E se você está aqui nessa manhã e ainda tem essa consciência e está sempre de ouvidos atentos para escutar o clamor da trombeta, você sabe o que eu estou dizendo. Jesus vem buscar aqueles que são dele. Então entenda, o meu e o seu lugar não é aqui. Como Jesus mesmo disse, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós somos de Jesus e um dia ele virá para nos buscar e nos levar para o lugar que ele tem preparado para nós desde o dia que ele ressuscitou. Então nessa manhã você sabe quem é você sabe o propósito da sua vida e você sabe para onde você vai. Então bendiga e exalte esse Deus que tem te revelado e te abençoado.
Amém, meu irmão? Eu aprendi isso, querido. E quero compartilhar com você. Mas uma coisa que eu também aprendi é que tudo tem solução em Deus. Graças a Deus. E como o pastor Roberto sempre nos diz, às vezes a gente chega com um problema que a gente não vê saída, e ele sempre nos diz, Deus tem diversas saídas para resolver esse problema. Então eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as aflições que batem à sua porta, eu não sei aquilo que de repente está te trazendo medo no dia de hoje, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Amém. Deus tem solução para você. Amém. Deus tem a saída. Talvez você ainda não esteja nítida para você, mas Deus tem uma saída. Talvez ela não esteja tão clara para você, mas Deus tem uma saída para essas situações que cada um de nós enfrenta. Talvez ainda não tenha chegado porque não chegou a hora ainda, porque o milagre, ele precisa acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Então acalma o seu coração, meu irmão. Deus não está surdo não ouvindo o seu clamor. Deus não está cego por não ver a sua situação. Ele está dizendo, entrega a mim e confia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. E no final ainda vai ser algo que vai trazer grande alegria no seu coração e glória para o meu nome. Então confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus, minha irmã. Eu poderia citar aqui diversas situações. Por que Marta e Maria mandaram chamar a Jesus para curar Lázaro e Jesus não foi? Deus tinha uma solução para aquele problema da enfermidade de Lázaro? Tinha. Mas a solução passava pela morte e ressurreição. Quem imaginava isso? Ninguém. Quem imaginava que Jesus triunfaria sobre a morte na vida de Lázaro? E muitas vezes nas nossas vidas acontece isso. Às vezes a gente começa a gastar muito tempo pensando nas soluções que poderiam vir. E Deus vem e traz uma solução que a gente nunca imaginaria e ainda usa essa solução para a glória do nome dEle. Então nesta manhã, meu irmão, Deus está convidando a mim e a você. Confia em mim, confia no meu poder. Eu sou um Deus que ainda faço. Eu não só estou ouvindo tua oração, eu ainda sou um Deus que faço. Eu sou um Deus que opero. Confia em mim que eu vou agir no tempo certo. Eu vou operar o meu poder e vou fazer algo extraordinário que talvez a sua mente nem alcance. Mas eu vou resolver essa situação e vou te conduzir em triunfo para você viver algo extraordinário na sua vida. Você não pede que meu poder opere, você não pede que milagres aconteçam, você não pede que Deus faça o extraordinário. Então Ele está respondendo a sua oração e vai resolver essa situação com o extraordinário. E se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Então diga para o seu irmão, confia, meu irmão. Confia. Você não diz que Deus faz, Ele está fazendo. Confia. Mas eu quero ainda falar algo. Eu sou muito grato a Deus pela Igreja Nova Vida do Catete. Sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor Roberto. Amém. É que como a gente cresceu nesses últimos anos. Deus. Eu sou grato a Deus porque hoje existem muitas palavras que têm sido ensinadas, que são colocadas como as palavras do momento, mas que nós temos aprendido isso desde lá atrás. Aí quando eu ouço, mas isso eu já aprendi lá no Catete. Por exemplo, a palavra resiliência. Tanto se fala hoje sobre resiliência. Mas você que já está aqui há algum tempo, quanto tempo a gente já ouve o pastor Roberto nos ensinando sobre resiliência? O que é resiliência, queridos? É a nossa capacidade do ser humano de superar as adversidades, de superar as dificuldades e manter o seu bom ânimo, manter a sua vida, se manter funcional.
Como nós temos ouvido isso desde lá de trás, querido? Hoje se fala tanto sobre resiliência, mas nós já ouvimos isso há tantos anos. E falar sobre resiliência, é importante a gente lembrar que resiliência não é algo simplesmente inato ao ser humano. Não é uma coisa que simplesmente você nasce. É uma coisa que você pode desenvolver. Então, se você está aqui nessa noite, nessa manhã, tarde já, se você está aqui, você pode desenvolver essa característica. Se você já tem, você pode melhorar. E se você ainda não tem, não coloque isso como um determinismo. Não, Deus não quer que eu seja resiliente. Não. Eu posso aprender a lidar com as situações da vida diante da palavra de Deus, diante do poder de Deus, e eu posso permanecer firme, eu posso continuar a minha vida. Não são as lutas, não são as aflições, não são as dificuldades que vão paralisar a minha vida, não. Eu vou continuar firme, eu vou continuar fiel, porque Deus, Ele é por mim, e se Deus é por mim, Quem será contra mim? amém, isso mesmo. Então, palavras que a gente aprendeu aqui, queridos. Por exemplo, síndrome de burnout. Hoje se fala tanto sobre isso. O que é síndrome de burnout? É um cansaço físico, cansaço mental. E vamos aqui trazer para o nosso lado, né? Um cansaço também espiritual, que o ser humano ele é acometido. E muitas vezes, por não perceber os sinais que a vida está dando. O pastor Roberto, ele esteve aqui no culto das 8, como o pastor Paulo comentou, e ele falava sobre isso. Os sinais que a gente, às vezes, o nosso corpo dá, e a gente não percebe. Então, como isso tenha sido ensinado aí fora, se fala tanto no mundo empresarial aí fora, mas como nós já temos aprendido isso, queridos, ao longo dos anos aqui no Catete. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Sou muito grato a Deus por esses 27 anos. Sou muito grato a Deus pelo pastor que Deus nos deu, que tem sido esse instrumento para nos ensinar, queridos, as coisas, para que a gente possa ter uma vida agradável a Deus. E eu acho maravilhoso, porque às vezes algumas pessoas falam, fulano está viajando, fulano está fazendo isso. E eu sempre falo a mesma coisa. Descansar também é de Deus. Amém. Descansar também é de Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Descansar também é de Deus. Amém. Eu me lembro num congresso de homens que eu fui, não sei se foi de homens ou de diáconos, agora a memória fala. Quem estava pregando era Bispo Francisco, bispo da igreja de Nova Vida de Olaria. Ele já pregou no Catete algumas vezes aqui conosco. E ele falava, né, de um irmão, que ele falou que ia viajar, e o irmão, não, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí o bispo olhou assim para o irmão e falou, irmão, o único na Bíblia que não descansa é o diabo. Porque na Bíblia até Deus descansou. O pastor Paulo pregava aqui na semana retrasada sobre Jesus que estava no barco descansando. Até Jesus descansou, meu irmão. Então descansar também é de Deus. Então cuidado do seu corpo físico, cuidado da sua mente, cuidado das suas emoções. Às vezes a gente precisa parar um pouco para retomar as forças. Às vezes a gente precisa parar um pouco para retomar o ânimo. Às vezes a gente precisa parar um pouco para retomar nossa alma. Uma pesquisa que foi feita, hoje em dia tem muitas pesquisas aí, a ciência tem desenvolvido tanto, e uma neurocientista ela explicava, quando a gente passa por um evento, você já participou de um evento conflitante com pessoas? Em que aquelas pessoas ficam discutindo umas com as outras, xingam, não é aquela discussão de nível de 10, não é aquela discussão que leva para o pessoal, e uma ofende a outra, uma briga com a outra, uma fala mal da outra. Como é que você fica depois disso daí? Dá para você querer ensinar seu filho a matemática depois de você passar por uma situação dessa? O que a neurociência diz hoje? Que nesses momentos, diversas substâncias, enzimas, hormônios e outras substâncias são liberadas no nosso organismo. E dependendo do nível acalorado da conversa,
isso demora horas para se retirar do seu organismo. Falando nível físico, tá? Só o organismo. Estou falando da alma ainda não, só o físico. Então, só para o seu corpo liberar essas enzimas todas que foram liberadas, essas substâncias todas, só para isso diluir do seu corpo, demora horas. Então, às vezes, a gente passa por situações acaloradas e a gente não respeita os nossos limites. A gente não respeita as nossas fragilidades. Eu falava aqui na segunda-feira, se você cortar aqui, meu irmão, o que vai sair daqui não é óleo ungido, não. A gente tem a pretensão de achar que se a gente for ferido, o que vai sair é óleo, é unção, é poder, é glória. Vai ser igual Jesus, né? Quando a mulher tocou em Jesus, parou. Quem me tocou? Porque eu senti que virtude saiu de mim. Ah, meu irmão, você é muito santo. Se alguém me tocar aqui, vai sair hematoma, vai sair sangue, vai sair... Porque nós somos humanos, queridos. Nós somos humanos, nós somos seres humanos que tem fragilidade, que tem dor, que fica doente, que passa mal. E se a gente não aprende a cuidar da nossa vida? Eu me lembro uma reunião de pastores em que o bispo Miguel surpreendeu todos os pastores. Porque quando Paulo vai aconselhar Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele diz assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. O que é que todo pastor se preocupa mais? Cuidar da doutrina. E o que Deus usou Paulo para dizer para Timóteo? Timóteo, cuida primeiro de ti mesmo. Porque se você não cuidar de você, meu irmão, ninguém vai cuidar. Então cuida, meu irmão. Cuida para que você não caia na síndrome de burnout. Cuida para que você seja uma pessoa resiliente. Amém. E como o pastor Paulo falava aqui, deixa eu falar sobre isso também, eu aprendi o que é rapó. Você sabe o que é rapó? Rapó. Estou falando em língua estranha não, ainda não. Daqui a pouco eu vou falar, mas ainda não. Rapó, com R. Com R de rato. É uma palavra francesa que fala isso. Rapó, não está na TV não, está só aqui na cabeça. Rapó, o que é isso, queridos? É você ter uma... Oi? Não, não é uma fraude não, é uma coisa boa. É você ter uma ligação com as pessoas. Uma ligação, uma relação de cumplicidade, de respeito, de confiança entre as pessoas. Isso eu aprendi aqui. E graças a Deus, nesses 27 anos, nós temos visto uma ligação de apoio, de amor, de cumplicidade, de uns para com os outros nessa igreja. Graças a Deus, você pode apertar a mão de quem está à sua direita, de quem está à sua esquerda. Eu quero dizer para ele, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua amizade, graças a Deus pela sua oração por mim, graças a Deus pelo ambiente familiar que nós vivemos neste lugar, graças a Deus porque de fato a igreja de Nova Vida do Catete é a nossa família espiritual e nós vivemos aqui nessa graça, nessa bênção e estamos construindo um relacionamento com Deus e uns com os outros debaixo da bênção, do amor e na fé em Cristo Jesus. E se você assim também crê, aplauda o Senhor com o seu melhor. Podemos substituir essa palavra francesa por uma palavra que está na Bíblia grega, que é o que nós chamamos de koinonia, que é a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos, o participar dos irmãos e o compartilhar dos irmãos de uns com os outros daquilo que Deus tem feito. E graças a Deus que nesta manhã nós estamos aqui unidos em comunhão para bendizer e celebrar e agradecer ao Senhor por esses 27 anos que nós estamos aqui bendizendo, exaltando juntos ao Senhor Deus da nossa vida. Diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Então, para eu concluir, o pastor Roberto falou nesta manhã sobre o Salmo 27, nos encorajando primeiro, Salmo 27,
O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei? A quem temerei? De quem terei medo? E ele falava de batalhas que nós possamos estar enfrentando e que talvez estejam nos dando medo. Situações que talvez estejam trazendo preocupação às nossas vidas. E ele nos encorajou então a nós confiarmos em Deus, a nós clamarmos a Deus, a nós buscarmos a Deus, porque o salmo termina com uma palavra de confiança da parte do salmista para ele mesmo. Ele diz: espera pelo Senhor, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, nesta manhã, talvez algumas coisas estejam te amedrontando, talvez algumas coisas estejam te preocupando, mas, como nós estamos dizendo, Deus faz, Deus trabalha. O versículo 13 do Salmo 23, do Salmo 27, estou lembrando agora: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você pode repetir essa frase? Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou ver isso na minha vida, eu vou ver isso na minha igreja, eu vou ver isso na minha família. Diga amém. Então espera pelo Senhor. Se fortaleça em Deus, confie em Deus, creia em Deus, busque a Deus. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, nesta já finalzinho de manhã, início de tarde, nós queremos bendizer e exaltar ao Senhor pela sua vida. Amém. Porque o que está aniversariando não são essas paredes. A igreja de Nova Vida somos eu e você. Amém. Então nós estamos aniversariando. Nós somos os anfitriões. A festa, embora não seja a Globo, né? Mas hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Hoje a festa é de todos nós que cremos em Cristo Jesus e estamos aqui batalhando essa batalha da fé, mas também exaltando e experimentando essa alegria e esse regozijo que é pertencer a Cristo, trabalhar para Cristo e viver para Cristo. Então nesta manhã nós estamos aqui para mais uma vez exaltar e bendizer ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez e glorificar o nome de Deus, render graças ao Senhor. Se coloque de pé. Eu quero primeiro orar por você. Obrigado. Quero primeiro orar por você. Feche seus olhos. Hoje é aniversário da igreja, ontem é aniversário da igreja, estamos aqui celebrando. O que é que te preocupa hoje, meu irmão? O que é que te preocupa hoje, meu irmão? O que é que te amedronta hoje? Medo do futuro? Medo das circunstâncias? Medo da sua saúde? Deus está aqui para encorajar a mim e a você, dizendo: eu faço. É interessante a gente lembrar que lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, capítulo 21, 22, diz lá: eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia começa dizendo: Deus fez, Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia termina dizendo: eu faço. Amém. Do princípio ao fim é: eu faço. Amém. Eu opero. Eu trabalho. Amém, Deus. Então, Pai, nós estamos aqui reunidos nesta manhã. Manhã de graça, manhã de alegria. Alegria pelo nosso pastor que está bem, esteve já pela manhã. Alegria por esses 27 anos da igreja. Alegria por podermos estar na tua casa, te bendizendo, te exaltando, te servindo. Muito obrigado, Pai. Mas nós sabemos que cada um aqui também tem as suas aflições, as suas preocupações. E nós queremos clamar um Deus que faz. Queremos clamar um Deus que ainda opera hoje. Entra com o teu poder, Pai. Como Davi orou ali no Salmo 27, ele orou, apresentou a sua guerra.
E ele sabia que Deus iria dar vitória sobre os inimigos dele. E eu creio que o Senhor vai dar vitória ao meu irmão, à minha irmã, nessas situações que cada um de nós enfrenta. Então, Pai, fortalece meu irmão, fortalece a minha irmã, sustenta cada um de nós, Pai, no nome de Jesus, e manifesta a bondade de Deus na vida dele, na vida dela. Que isso seja notório, Pai, que isso seja visível não somente a nós, mas que aqueles que estão ao nosso redor também possam perceber da manifestação da Tua bondade sobre as nossas vidas. Como diz o Salmo 126, que aqueles que rodeavam Israel diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles. Ó Pai, que no nome de Jesus, não somente nós venhamos a reconhecer, mas aqueles que estão ao nosso lado possam reconhecer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nos alegramos. Então eu te peço, Pai, enquanto isso não acontece, como diz o Salmo 27, nos dá graça para esperar, nos anima e nos fortalece na certeza de que o Teu socorro vem para as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Eu quero ainda fazer uma oração. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão ao seu irmão. Eu quero chamar aqui a Diaconisa Marilúcia. Diaconisa Marilúcia, ela esteve aqui no primeiro culto da Igreja Nova Vida do Catete. A senhora estava, não estava? 7 de junho de 1998. Estava, não estava? Testemunho ocular dos fatos. Eu não estava aqui. Eu quero chamar aqui, vem pra frente. Ela vai orar por nós. Orar agradecendo pelo aniversário da igreja. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Dia 7 de junho de 1998, né, foi quando foi inaugurada a igreja, lá no 80. Eu me lembro que no final do culto, o pastor Roberto me chamou de surpresa, né, e falou para mim: Deus colocou no meu coração que você vai liderar a intercessão desta igreja. Eu ainda falei: o quê? Liderar a intercessão? Eu não sei nada de intercessão. Ele falou: você se vira. Se vira porque Deus vai te ajudar. Pega 2, 3 mulheres aí e começa a orar. E nós começamos a orar no terceiro andar. Foi lá no terceiro andar, numa escuridão às vezes, que era cheio de móveis, cheio de entulho, né? E ali começamos. Eu me lembro, foi eu, Zilda, Leila e a Márcia do João Manuel. Começamos às 4, né? E depois foi crescendo, e numa época chegou a 40 intercessores, mas depois Deus foi trabalhando e diminuindo o ministério e ficaram só aqueles que Ele queria, né? E tem há 2 anos que eu passei a liderança no ministério para o pastor Rafael, que era meu vice. Hoje é ele que é meu liderado, que me lidera a minha vida, né? Então eu louvo e agradeço por tudo que eu também tenho feito na nossa vida, nesta igreja, tudo que eu aprendi, né? Tudo que eu aprendi, soube, e agradeço muito a Deus pela nova vida. Eu sempre falei com o pastor Roberto: eu só saio da nova vida morta. Né? Então eu sempre às vezes recebo recado para ir para outra igreja, mas meus pés são firmados aqui na rocha. Firmado na rocha que é Jesus, né? Por isso que eu estou aqui, amém? Graças a Deus. É uma bênção a gente estar junto com os pastores Roberto, pastor Rafael, pastor Pablo, né? Aquele menino lá, eu orava por ele quando ele era pequenininho, pastor Pablo. Eu e a diaconisa Rose, né, Rose? Nós vivíamos de joelho, orando por ele. E ele hoje é um instrumento nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor. Eu tenho visto o crescimento do pastor Pablo, e eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus. Ontem eu até mandei uma mensagem para cada um separado. O pastor Rafael, o pastor Roberto, o pastor Pablo. Mandei mensagem separada para os diáconos. Então eu louvo a Deus por essa igreja. Que você também possa se firmar aqui, seus pés na rocha, que é de Cristo, amém? Estar sempre aqui presente, porque na nova vida a gente aprende mesmo.
Eu sempre aprendi que a igreja de Nova Vida, ela prevalece por causa da boa palavra. Boa palavra. Eu já tenho 35 anos de Nova Vida. Eu fui de Botafogo, fui de Engenho Novo, depois voltei para Lagoa, fui para Lagoa, o pastor Roberto foi, e eu viemos para cá. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, irmão. Eu estou muito agraciada. Eu digo, eu estou muito agraciada. Glória a Deus, glória a Deus. Sinto não ter podido dar um abraço no nosso pastor, né? Mas Deus sabe que ele está recebendo um abraço maior que o do nosso Senhor, e que ele está no braço assim do pai, o pai está cuidando dele, né? Restaurando a vida dele, restaurando a vida da Maria José, da família, para a glória do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, agradecer a Deus por essa graça em nossas vidas. Nós devemos bendizer o nome santo do Senhor a cada momento das nossas vidas, igreja. Oh, canta la baixúria, canta la balalabaxúria. Deus de glória, Deus de poder. Oh, Senhor justo, Senhor Pai. Aleluia, estamos aqui nesta manhã, Senhor. Oh, manhã maravilhosa, Senhor. Porque ontem, Senhor, o Senhor nos permitiu de passar mais um ano, Senhor, agraciados com a Tua bondade, com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor da glória. Obrigado pela nova vida do Catete, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos amados pastores, pastor Roberto Leal, pastor Rafael Berengui, pastor Pablo de Oliveira, Senhor. Oh, glorificamos a Teu santo nome, Deus querido. Te agradecemos por cada diácono neste lugar. Te agradecemos por cada obreiro desta igreja. Te agradecemos, Senhor, pela membresia desta igreja. Oh, canta la baixúria, canta la manaia. Senhor da glória, em nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor da glória, pedimos a Ti, Senhor, que Tu venhas, Senhor, agraciar a vida do pastor Roberto com uma restauração sobrenatural sobre a vida do Teu filho, Senhor, para que ele possa voltar logo, logo, em nome de Jesus, a ministrar a Tua santa palavra para este povo que Tu colocaste nas mãos dele, Pai. Este rebanho Tu deixa ele, Senhor, e nós cremos que Tu está cuidando dele da maneira que Tu cuida, Senhor. Senhor da glória, porque Tu nos ama da maneira que nós somos. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Obrigado por cada família aqui presente, Senhor da glória. Que nós possamos ainda ter muitos anos de vida na igreja de Nova Vida do Catete, Pai. Em nome de Jesus. Que esta igreja continue sendo uma porta aberta onde o Evangelho é pregado para a glória do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as famílias aqui, Pai. Todas as famílias apresentadas, Senhor da glória. Em nome de Jesus, que a cada dia mais essas famílias possam ser aumentadas diante de Ti, Senhor. Levanta um povo forte, Pai. Levanta a união neste lugar. Oh, Pai, demonstra a Tua bondade, a bondade do Senhor para conosco, Senhor, porque Tu és bom. Graças Te damos, Pai. Graças Te damos por este domingo, Pai. O dia do aniversário foi ontem, mas aniversário a gente faz todo dia, Senhor. Todo dia a gente pode comemorar, Pai. Como o pastor Rafael falou aqui, a festa é nossa. A festa é nossa. Porque Deus é o nosso Deus. 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 E Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Agradecemos a Ti, Pai, pela Tua bondade para conosco. Continua abençoando esta igreja com tudo aquilo que Tu tens de bom para
vereis muito milagre. Eu verei muita salvação, Senhor. Eu verei muita libertação. Muitas vidas se entregando a Ti neste lugar. Abençoa, Pai. Abençoa todos aqueles que trabalham neste lugar. Abençoa os vigias. Abençoa os funcionários, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos. Abençoa cada vida que entrou pelas tuas portas nesta manhã. E que tenha um domingo abençoado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E a igreja é para Ele. É para Ele. Porque a glória sobe. A glória sobe. Mas a glória desce. A glória sobe. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Depois do aleluia. 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 Você pode dar um abraço pro seu irmão aí? Dar ele um parabéns. Não sei quantos anos você tem de nova vida, mas você está aqui, meu irmão. Você está de parabéns. Por aquilo que Deus já fez. E por aquilo que Deus ainda vai fazer. Amém? Parabéns pela sua perseverança em servir ao Senhor. Amém? E a mão ao Senhor mais uma vez. O pastor Pablo vai nos abençoar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Queremos orar por esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida dela, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a força, Senhor. Que o Senhor dê olhos de águia, Pai. Que o Senhor possa fazer com que ela venha ver dia após dia do teu favor sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante de Ti a vida do irmão que está do outro lado, para que o Senhor possa operar milagres, Pai, restauração, Pai. Que o Senhor guarde essa casa, essa família, que o Senhor guarde essa saúde, Pai. Que o Senhor guarde, Pai, as finanças, que o Senhor guarde a mente, Pai. Que o Senhor esteja com ele em cada momento, em cada situação. Que essa semana seja uma semana de novidade, uma semana que o Senhor se faça presente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós agradecemos pela manhã na tua casa, Pai. E queremos colocar diante de Ti, Pai, essa igreja. Queremos colocar diante de Ti esse bairro. Queremos colocar diante de Ti cada situação que acontece aqui, Senhor. Inunda-nos com a tua presença, Pai. Nos dá dia de paz, nos dá uma semana de vitória debaixo da tua unção, Senhor. Despede-nos debaixo da tua presença, Pai. Nos cobre com o teu sangue, Pai. No amor de Deus, que a graça do Pai, as dores e consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra, diga